Olá, seja muito bem-vindo ao nosso tempo devocional, à nossa hora devocional. E se você está aí me vendo, me ouvindo, já se inscreva no nosso canal no YouTube, se você ainda não se inscreveu. Deixe o seu like, compartilhe esse link e não esqueça também de ativar as notificações no sininho para que você receba sempre as notificações quando estivermos aqui com vídeos novos. Hoje, a nossa reflexão será baseada em Gênesis capítulo 22, versos de 1 a 14, onde conta um episódio bastante especial que vai nos remeter a um outro evento bastante especial no Novo Testamento. Gênesis 22, de 1 a 14, a palavra de Deus diz o seguinte: Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali, ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: Esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Meus prezados amigos, irmãos, de todos os exemplos de tipos de Cristo no Antigo Testamento, certamente o trecho que nós acabamos de ler aqui em Gênesis 22 coloca Isaque como o protagonista do relato que mais se aproxima da história da cruz de Cristo. Abraão, como um tipo do Pai Celeste, deveria tomar o filho da promessa, quem tanto amava, e oferecê-lo em holocausto sobre um monte. Ainda de madrugada, aquele ancião fiel a Deus, ele segue na sua mais angustiante viagem, até que chega um momento em que ele ergue os olhos e vê o lugar do sacrifício. E a partir dali, era somente ele e Isaque. Os seus servos não poderiam ter parte alguma naquele holocausto. Mas Abraão fez uma promessa. Ele diz: voltaremos para juntos de vós. Porque Abraão, de acordo com o que escreveu o autor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 19, ele considerou que Deus era poderoso para até ressuscitar Isaque dentre os mortos. Tamanha era a fé de Abraão. Isaque carregou o peso da lenha. Cristo carregou o peso da cruz. Isaque, ao perceber o que estava para acontecer, ele não mostrou qualquer resistência. Cristo também não mostrou resistência à cruz.
aquele cutelo, aquela faca foi erguida, mas do céu se ouviu a voz do Senhor para impedir Abraão de prosseguir com o seu intento. E novamente, Abraão ergue os olhos, mas desta vez ele vê a provisão de Deus. Enquanto Isaac caminhou para a morte sem saber, Jesus sabia que logo ele teria de enfrentar a morte mais cruel e humilhante. Um dia, Deus tomou o seu filho, o seu único filho, o filho unigênito, a quem ele tanto amava, e o levou para um sacrifício. Jesus levou sobre si não apenas o peso daquela cruz, mas o peso de pecados que ele jamais cometeu, os meus e os seus pecados. Naquele monte, lá no Calvário, não houve um substituto que favorecesse a Cristo, mas ele mesmo, Cristo, se fez substituto por nós. E enquanto ele caminhava, cruzava aquela chamada Via Dolorosa, ele e o Pai, assim como Abraão e Isaac, seguiam ambos juntos. Era uma obra exclusivamente divina. E aos seus servos, os discípulos, ele já havia dito: não se turbe o vosso coração, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Naquele dia sombrio, porém de grande vitória, não houve uma voz do céu para impedir aquele ato e nenhum carneiro que tomasse o lugar de Cristo. Mas o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi morto. E naquele monte do Senhor foi provido o preço de nosso resgate. E pode estar certo de que assim como Abraão voltou aos seus servos e juntos eles foram para Berseba, onde ele fixou residência, Cristo também voltará para buscar os seus servos e os levará para fixar residência na cidade de Deus. Você está preparado? Vamos orar. Muito obrigado, Pai Celeste, por ter enviado o seu único Filho, amado Jesus Cristo. Eu quero te agradecer porque o Senhor pagou o preço pelos meus pecados. E o Senhor, ó Pai, prometeu que todo aquele que crer no nome de Jesus será salvo. Eu te peço que este vídeo alcance pessoas que ainda não têm esse conhecimento de Jesus como Senhor, como Salvador de sua vida. E ao ouvir essa mensagem, ao ver o sacrifício de Jesus, possa também se convencer dos seus pecados e confessá-los diante de Jesus e assim receber o perdão por eles. Eu te peço tudo isso agradecido, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu dia e que você seja grandemente abençoado pela leitura, pela devocional do dia de hoje. Amanhã, permitindo Deus, estaremos juntos novamente para mais um tempo de reflexão e devoção ao nosso Deus.